O meu idoso daqui a 2 anos não vai resolver nada. Então, se eu tenho uma outra situação que eu preciso pontualmente resolver mais rápido, porque é uma urgência, bom, vamos discutir isso na mesa e, uma vez decidido que, de fato, essa urgência é prioritária, então nós vamos alocar o recurso para resolver esta necessidade, certo? Esse nível de criticidade o conselheiro precisa ter. Porque senão a gente também vai para o mundo dos projetos de médio e longo prazo e deixamos de enxergar as demandas mais imediatas. E às vezes eu não chego no médio e longo prazo, que é um outro risco. Mas a importância está aqui. Então, vocês podem definir, junto, né, com todos que compõem o conselho, a melhor aplicação do recurso. Nós, do Tribunal de Contas, vocês vão ver daqui a pouco, temos na nossa missão institucional, nós temos, né, como a maioria dos órgãos mais estruturados tem, né, você tem a sua, dentro do seu planejamento estratégico, nós temos a visão, a missão. E o que é a missão de um órgão, de uma empresa? Muita gente chega, às vezes, de uma empresa e vê as plaquinhas, né? Visão da empresa, missão. Tem uns que botam isso só no quadro, mas não respeita, né? Tem que existir, mas tem que ser verdade para as pessoas. A missão do TCM, vocês vão ler daqui a pouco comigo, ela está ligada à necessidade, vocês vão ver o texto daqui a pouquinho, mas só para falar por conta da pergunta, né, que está no slide, nós estamos ligados à necessidade, nós temos por missão, existimos para fazermos a melhor aplicação, controle, né, externo, para permitir a melhor aplicação do recurso público. Então, pensa nesse raciocínio, um órgão que existe para buscar garantir a melhor aplicação. E o que é a melhor aplicação? A boa e regular aplicação do dinheiro público. Mas é a mesma coisa, Zazone? Boa e regular? Não é a mesma coisa. A boa aplicação do dinheiro público, vai gravando isso para o seu trabalho de conselheiro. A boa aplicação é a aplicação que gera resultados efetivos. Ou seja, o beneficiário de fato se beneficiou. Essa é a boa aplicação. A regular aplicação é a aplicação dentro da norma. Ou seja, respeitou os preceitos da norma de aquisição de bens e serviços, da licitação, quer dizer, fez a coisa como a lei manda. Mas eu posso fazer a coisa como a lei manda, isso serve para vocês, mas ela não ser boa. Eu fiz dentro do rito legal correto, mas o resultado não foi bom. Então eu tenho que buscar garantir as duas pernas da aplicação do recurso público. Tem que ser bom, tem que dar resultado, tem que ser efetivo, tem que gerar benefício. E também tem que respeitar a legalidade, a norma legal. E os demais princípios constitucionais da administração pública. Mas, em especial, a norma tem que respeitar a regularidade. A norma legal está respeitada. Ou seja, não saí comprando de qualquer jeito, não fiz do jeito que eu quis, descumprindo a norma legal. Eu comprei dentro da regularidade. Mas eu preciso ter efetividade nessa compra. Então, nós temos alguns exemplos, sabe porque à medida que vai falando, nós vamos lembrando de outros. Né? Mas tem um que talvez algum de vocês tenha visto, um município que fez uma aquisição de mochilas para crianças. O pessoal da educação talvez tenha visto isso. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. É algo só no Brasil parece que acontece. Né? Acontece nos outros países também, mas tem mania de falar que só no Brasil. Compraram mochila para crianças do ensino fundamental. Aí os menininhos de 5 anos de idade, a mochila era do tamanho do menino. Vocês já viram isso? Alguém já viu? A mochila vermelha. Né? Vocês estão vendo isso? Aí você imagina um menino desse tamanho, a mochila pega do pescoço a canela do menino. Ele bota aqui, aí tem uma foto que o menino está dentro da mochila. Mochila dada pela prefeitura. Olha o que é a aplicação boa e regular do dinheiro público. Primeiro, esse menino vai usar essa mochila na prática? Vai levar a mochila do tamanho dele? Bom, tá vendo? Foi efetivo, ou seja, deu o resultado esperado. O dinheiro foi aplicado corretamente? Não, respeitou a norma, fez licitação, foi regular. O único erro aí estava no termo de referência, que é uma questão técnica, que é a especificação do bem. Não, quando colocaram o tamanho da mochila, colocaram errado com uma mochila desse tamanho. Erraram aí, né? Na especificação, compraram com falha. Mas fez licitação direitinho, comprou pelo menor preço, respeitou. Só que não foi efetivo, o menino não vai usar aquilo. Né? Aquelas borrachas que não apaga, né? Você passa a borracha, ela borra, ela não apaga, é uma beleza. Né? Aí vem a sabedoria popular. Molhe a borracha. Aí você rasga a folha.
Professoras, eu compartilho essa dor com vocês. Eu já tive aluno, né? Eu tenho que fazer essas considerações, porque faz parte do nosso meio, ainda mais educacional, né? Teve um aluno uma vez fazendo uma prova comigo, isso é verdade, tá? Eu tenho histórias de aluno assim, né? Mas dentre elas uma que me chamou a atenção foi um que chegou numa resposta, eu dava aula de contabilidade, e ele fez uma análise que envolvia contas matemáticas, e chegou numa resposta, e quando eu coloquei a resposta, justamente para forçar o raciocínio do aluno, ele precisava, a resposta não estava no número que ele chegou, ele estava numa forma exponencial. Então, né, a resposta era 8, né, então não estava 8, estava 2 elevado a 3, certo? Bom, então, que é 8, né, obviamente. Aí, e eu tinha botado 8 elevado a 0, dentre as opções. E ele chegou no 8, e olhou para o gabarito das opções e não tinha 8, do jeito que ele chegou. E ele não lembrava que 2 elevado a 3 era 8. Porque ele achava, o raciocínio dele era 2 elevado a 3 é 2 vezes 3, então é 6, não é. Muito bem, o que ele fez? Molhou a borracha. Ele pegou a resposta do 8 elevado a 0, fez a técnica da borracha, apagou o expoente do 0. O 8 elevado a 0 ficou 8. Exatamente. Ele deve ter se confundido, o aluno pensando de mim. Ele deve ter errado e se confundido. E apagou e fez questão de falar, eu acertei. Está 8 na minha resposta. Pois é, você acertou usando de uma estratégia, né, de uma sabedoria impressionante, que se você estivesse no concurso, né, essa questão você teria perdido e dependendo do concurso teria anulado uma outra questão certa que se você tivesse acertado, como tem bancas que fazem assim. Bom, então, isso é só para falar que essas formas de corrigir na administração a gente vê muito. Ah, a mochila foi muito grande e não vai se aproveitar. Não, mas vamos dar um jeito, vamos pegar essa mochila, vamos esperar o menino crescer, ele usa ela daqui a 2 anos. Aí, né, e aí a efetividade para aquele menino pequeno que vai precisar dela hoje não tem. O dinheiro já foi aplicado. Aí a gente vai buscar explicações justificativas. Errou, gente. Nós temos que buscar a solução para o problema. E o conselho, ele precisa monitorar por isso. Porque quando ele enxergar uma aquisição que não atinge o seu fim, não gera efetividade, ele está diante de uma aplicação de recurso público que não foi boa. Pode ter sido até regular, mas não foi boa. Não gerou efetividade. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Para isso, fazemos o acompanhamento, o monitoramento da gestão. Ok? Da mesma forma que a gente poderia até discutir assim, precisa comprar a mochila? Né? Às vezes eu comprei a mochila esse ano, como é que é a política do uso da mochila? Ela repassa para o ano seguinte, como a gente tem a política ligada aos livros didáticos, né? Que eles são aproveitados para o ano seguinte. Então, tudo isso é discutido em um conselho. Ok? Bom, isso para a gente falar das perguntas que não querem calar. E aí a gente chega na última pergunta do dia de ontem, que na verdade não é uma pergunta, mas uma abordagem, que é o ponto-chave da discussão do dia de hoje. Porque o que vem depois desse material aqui, nos slides de ontem, é a apresentação do TCM que eu vou falar de hoje. Então, eu consigo fazer, porque é justamente a interligação, né? É o momento em que uma fala se junta com a outra, que é colocando o Tribunal de Contas dos municípios no meio da explanação. Então, como a gente vai falar do TCM hoje, a gente já pega os slides do dia de hoje. Mas esta pergunta é a pergunta que faz o elo, que está ligada ao ponto de análise do conselheiro. O papel dos senhores, independente de ser do momento do planejamento, do acompanhamento ou do monitoramento, da execução e do monitoramento, ele está ligado a esta palavra aqui. Os senhores são chamados a participarem desta palavrinha aqui da área de vocês. Vocês precisam fazer os 3 momentos vinculados à gestão da área de vocês. Então, a gestão da saúde, ela passa pelo planejamento das políticas de saúde, né, as definições das políticas, a execução das políticas e o monitoramento dessa boa e regular aplicação do recurso para que as políticas surtam os seus efeitos. Então, gestão é o alvo. Vocês são chamados a participarem da gestão. Por isso é tão importante para que a gente tenha o conselho acontecendo de fato, não somente de direito, porque o de direito é quando a gente tem o papel do conselho, a norma legal, a ata que a pessoa assinou em casa, mas não foi na reunião. De direito eu provo que existe um conselho e que tem documento. Juridicamente, numa prestação de contas, eu tenho a norma legal sendo respeitada.
Mas o que nós não estamos preocupados é especificamente em atender a norma legal. O prestador de contas se preocupa, porque ele pode ser chamado à responsabilidade por não cumpri-la. Mas nós aqui estamos discutindo a efetividade da ação de um conselho. Não simplesmente para cumprir uma norma legal. Nós estamos discutindo a essência que a Constituição dá ao cidadão brasileiro de exercer a sua cidadania por ser soberano perante a gestão pública. É a vontade da população que tem que prevalecer. E aqui, quando você é chamado a participar desta palavra, você tem a oportunidade de promover esses resultados. Então, gestão é a tomada de decisão sobre a utilização dos recursos seguindo regras e normas. Bom, eu ainda não conheço as regras e normas da gestão da saúde. Não conheço regras e normas da gestão da educação, da assistência social, não conheço. Você vai ter contato com o profissional que vai passar aqui falando especificamente do seu tema e com este conhecimento você vai poder participar da tomada de decisões daquelas políticas daquela área. Ou seja, você participa da gestão, certo? Porque quando se utiliza determinados critérios das decisões, com vistas a administrar o recurso da melhor forma possível, nós podemos impedir a escassez ou a degradação do recurso. Por isso que é tão importante, né? Nós temos condição de fazer com que não aconteça a escassez, a perda total, a falta do recurso e também a degradação, o mau uso, né? A perda do recurso público para aquela política. Por isso que nós trazemos vocês ao mundo da gestão daquela política pública. Ok? Esta é a proposta. Visto isso, vamos ver como que vamos fazer isso com o auxílio de um órgão que existe para monitorar e julgar gestão, por isso que essa palavra é o elo. O tribunal é juiz de gestores. Ele julga se a gestão foi boa e regular do recurso público. Só que a gente precisa de ter um elemento chave para fazer um bom julgamento, a informação dos conselhos. Por isso que este elo que vincula vocês à operação de um órgão julgador, hoje vai ter que ficar claro, para que vocês entendam o que está por trás, né, dessa operação, que está à disposição de vocês, para que vocês possam produzir o trabalho e gerar benefício para um bom julgamento. Porque, vamos pegar um exemplo básico, vocês, como conselheiros, sinalizaram, colocaram em ata pontos de melhoria, pontos que não foram resolvidos, não foram atendidos, e isso continua de forma recorrente e está lá constando das atas de vocês. Estas atas vão para os julgadores lá em Goiânia. Vocês vão ver isso agora, daqui a pouquinho. E aí o julgador vai falar assim, olha, peraí, o conselho está sinalizando esse problema aqui, tem 5 reuniões, 4 reuniões, 3 reuniões. O que você, gestor, fez para atender a este ponto? Aí vem a resposta do gestor. Não, eu não tinha condição, tal. Aquela resposta, às vezes, que não tem elementos para que justifiquem de fato o não atendimento. Aí vem o julgador e fala, então, porque você não atendeu a vontade popular, que foi colocada em ata nas reuniões de conselho, você vai ser multado, você pode ter outras imputações, dependendo do que está sendo dito nas atas, que a gente comprove, nós lá, Goiânia, julgadores. Então, aí vai vir a parte da responsabilização ao gestor. Vocês estão vendo, então, a importância do papel de vocês? O documento que o Conselho gera é chave para a finalização do processo de controle, onde nós responsabilizamos o gestor. Por isso que a gestão é a palavra de ordem que vincula os mundos do Conselho com o Tribunal de Contas. Nós julgamos gestão. Vocês são peças fundamentais do processo de gestão. Aí a gente se encontra. Vamos ver isso na prática agora. Então vamos passar para o material de hoje. Os Conselhos Municipais e o Tribunal de Contas, fiscalizando juntos para os melhores resultados das políticas públicas, né? Então olha aí, fiscalizando juntos. Acabei de falar então que vocês são partícipes da gestão e nós somos os juízes da gestão. Nós julgamos, todo juiz, vocês conhecem bem, mesmo às vezes não sendo operadores do direito, vocês conhecem bem o conceito do que é um tribunal de justiça, né? Que promove o juízo, né? E a aplicação da norma legal, imputando responsabilidades a quem as descumpre. O Tribunal de Contas não é diferente. Ele faz isso quando ele analisa a gestão dos gestores públicos
e a sua responsabilidade, quando acontecer, do mau uso do recurso público. Então, nós julgamos e vamos fazer as sanções, as punições como consequência. Não existimos para isso. Não existimos para ter que punir, não. A punição é uma consequência da comprovação de um possível prejuízo da gestão que foi dado à sociedade. Este é o olhar de um órgão de controle. Então, ó, afastou o resultado do interesse social. Era para ter feito isso para gerar o benefício, fez aquilo e gerou prejuízo. Bom, se gerou prejuízo, temos que ressarcir esse prejuízo. Então, o órgão de controle, que tem o poder de julgamento, vai julgar, obviamente, dentro de um devido processo legal, que segue todos os ritos que a Constituição determina, principalmente com relação ao direito à defesa, né, à ampla defesa de contraditório, porque temos que respeitar, obviamente, as pessoas envolvidas, ouvi-las, trazer as evidências e, com as evidências, formar o juízo. Formou o juízo, é dada a sentença que está lavrada nos nossos acórdãos, né? E a sentença pode vir a imputar sanção àquele gestor que, porventura, tenha cometido algum prejuízo à sociedade, de alguma forma, certo? Esta é a lógica. O papel do conselho é municiar o julgador, os juízes, com documentos e informações fundamentais para uma boa análise, um bom juízo do julgador. Então, volto a falar, se vocês escrevem, fazem e lavram atas de conselho com informações pertinentes, claras e importantes para o julgador julgar, este documento é chave para um bom julgamento. Se você escreve 2 linhas falando assim, a gestão, nada a registrar, a gestão foi dentro das normas legais. O que você está fazendo quando você escreve isso? Bom, pode até ser que seja, né? Estou dizendo que necessariamente não é para ser. Mas quando a gente escreve a frase chavão, quando a gente assina a ata em casa sem participar da reunião, porque ela já veio pronta de um contador, por exemplo, e posso falar porque sei que isso acontece, e eu sou contador, não estou falando mal da classe de contadores. Estou falando de fatos. Então, às vezes, o contador, porque ele é o responsável em montar a prestação de contas, dentro da norma legal, é exigido o documento do conselho. Vocês vão ver aqui. E aí, o conselho, por algum motivo, não fez, não se reuniu, não fez o seu papel, e aí tem que ter o documento sob pena de uma multa. Então, para ele não correr esse risco, ele cria o documento e só pede e vai colher a assinatura dos conselheiros. Senado, assina para mim que está faltando esse documento para prestação de contas, aí a pessoa vai e assina. Quando você assina e o texto está dizendo lá que não houve nenhum registro, que a aplicação ocorreu dentro da norma legal, atingindo-se os resultados, você está assinando um cheque em branco para um julgamento que não pode amanhã responsabilizar o gestor pelo mau uso do recurso. E se um dia alguém falar assim, nossa, mas o dinheiro da educação, 30% foi para outro rumo. Aí a gente pega nos documentos da análise que o julgamento usou, o juiz, o conselheiro analisou. E está lá o documento do conselho dizendo que o dinheiro que ele acompanhou, o conselho acompanhou a aplicação e estava tudo certo. Aí eu pergunto para vocês, de quem que é a responsabilidade? Vocês estão vendo como que o desenho da Constituição colocou um poder e uma responsabilidade de alto nível para o Conselho, para que a gente possa ter a sociedade participando da gestão pública. E quantos que a gente viu o contrário, né? O resultado positivo, o Conselho manifestar falhas e o Tribunal fazer, inclusive, auditorias para apuração da má aplicação do recurso. Isso aqui eu falo para vocês porque eu tenho vários exemplos. Eu tenho um de um conselheiro muito atuante que de fato ia ao tribunal, né, para tirar dúvidas, trocar ideias e informações para como documentar determinadas falhas que estavam acontecendo com a aplicação do recurso. Foi orientado, fez junto com os demais conselheiros, foi na prestação de contas, o tribunal, na hora da análise das contas do gestor, mandou ouvir o gestor sobre aqueles apontamentos do conselho. A resposta não foi satisfatória e o tribunal determinou uma auditoria com os auditores de lá no município para olhar aquele ponto que o conselho tinha trazido. E isso gerou uma imputação de débito, né? Porque quando os auditores foram lá, verificaram a aplicação errada do recurso para outro fim, né? Vocês vão ver os principais erros comigo hoje também aqui. E esta aplicação ensejava a necessidade de retorno do dinheiro ao cofre público.
Então, houve a imputação do débito, ou seja, você, gestor, deve para o cofre público. Você tem que devolver dinheiro, porque você usou o dinheiro errado, de forma errada. Em linguajar bem simples, certo? E assim, houve essa imputação e o gestor, se ele não cumprir com essa obrigação, ele tem outras sanções em função de ficar devedor do Estado, né? No caso do município, né? Como devedor do município, do Estado, como maneira de falar de órgão público. Muito bem, então, vamos lá. O que vimos no dia de ontem, já pegamos o fio da meada de ontem, mas se pegarmos da essência de ontem, vamos falar, né? Alguns quesitos. Vivemos numa democracia, num Estado de Direito. O Conselho é a garantia do poder que emana do povo para poder ter soberania e a supremacia para que seja respeitada a sua vontade, dentro da forma que a Constituição desenha. Participação de Conselho é uma delas. Participação em audiências públicas também. Então, é dada pela legislação federal, principalmente na Carta Magna, na principal lei, as condições para a participação do povo na gestão pública. Né? Vimos que este papel, quando ele vai para o mundo dos conselhos, os conselhos são chave para atuar em 3 momentos e o resultado dessa atuação nos 3 momentos tende, não quer dizer que vá acontecer, mas tende a gerar a maior efetividade possível para a política pública. Então, esta é a essência do comentário de ontem, né? Agora nós vamos ver como que uma das funções do Conselho, que é participar dessas 3 fases, com o apoio de um órgão externo, pode ser realizada, como que essa ação pode ser realizada para ter o maior e melhor resultado possível, que é o tema de hoje. Então, agora chegamos na relação Conselho-Tribunal, ok? Para a gente pegar esse slide aí. Agora, quando a gente vai... Agora eu começo a falar falando especificamente de ações do tribunal, tá? Pra vocês verem como é que é o mundo, né, que está do lado de lá. Quando nós, do lado de lá, analisamos as informações advindas, né, vindas de vocês, dos conselhos, nós chegamos a este cenário aqui, ó. Problemas identificados nos cenários dos conselhos. Estamos falando de um órgão que está em Goiânia, que tem contato com vocês de várias maneiras, em especial pelos documentos que chegam construídos pelos conselhos, ou dito que foi construído pelo conselho, porque tem muito documento que não é feito pelo conselho, mas é assinado como tal. Bom, primeiro, nós temos a segurança para poder afirmar que temos uma baixa participação, seja pelo tempo ou pelo interesse dos conselheiros. Isso aqui é fotografia tirada pelo tribunal, tá? Depois de vários anos de acompanhamento. São os nossos problemas. Não reconhece a importância do seu papel, os conselheiros, né? O cenário dos conselhos. O conselho não tem consciência, ele não reconhece a importância. Então, não tem estímulo a participar tanto. Ou porque acha que, sabe, se ele for, não vai mudar em nada. Né? Se ele não, né, se ele fizer, né, e dedicar um tempo, pode ser que pode virar problema para ele, porque se ele vai pegar em algum ponto que a prefeitura não vai gostar. E aí tudo isso vai desestimulando, né? Então ele tem uma autoestima baixa em função de não ver, às vezes, resultados. Pouco entendimento do funcionamento da administração pública e do exercício orçamentário e financeiro. Ou seja, a parte do recurso público que tem um orçamento e esse orçamento tem que ser executado. A gente vai comentar um pouquinho disso hoje, tá? Ou seja, esse pouco entendimento sobre o conhecimento técnico para fiscalizar e decidir, deliberar. Então, isso tudo vai me afastando, né? São os cenários o cenário que nós identificamos. A atuação desarticulada, né? Atingindo poucos grupos e interesses. Ou seja, as ações acabam não tendo uma articulação. O que o Ministério Público fez foi uma articulação, buscando em vários setores representatividade de forma articulada para promover uma ação, né, organizada. O que nós temos, né, como fotografia mais comum são atuações desarticuladas. Né? O município cria a lei, porque tem a obrigação de criar a lei de criação do conselho, mas ele também não dá apoio, não dá sustentação, não dá orientação. Né? Então, a gente tem ações desarticuladas para alcançar o objetivo. Então, acaba atingindo poucos grupos e obviamente, não desperta interesse da população. Né? Ou seja, habilidade de negociação e proposição, a atuação em rede, isso aqui cai. A gente não consegue ter meios para fazer uma ação articulada para envolver as pessoas. Por isso que eu falo, este caso de Moçambique é uma referência.
Não estou falando isso porque estamos na presença do promotor. Eu estou falando como um profissional do controle que reconhece pelo cenário que conhece, não só do Estado de Goiás, tá? Porque a gente troca muitas informações com outros estados, os tribunais de contas têm uma rede de relacionamento muito grande para saber as melhores práticas feitas de um estado no outro, o tribunal, o que ele cita como exemplo de referência em todas as áreas, né? Então a gente sabe que isso que a gente está falando desse cenário não é só em Goiás. Mas quando a gente vê situações que quebram este cenário, a gente tem que realmente reconhecer e mostrar como algo diferente. Falta de recursos para alta gestão e desenvolvimento de projetos. Então é a falta, às vezes, de apoio, né, para que o conselho tenha um mínimo de condição de atuar. Então isso aqui é fotografia, é cenário que a gente identifica como problema que assola a realização dos trabalhos de conselho. A pergunta agora vem para cá. Isso é foto, isso é fotografia. O que a gente pode fazer para que isso aqui diminua a sua existência, a sua ocorrência? Né? A pergunta é essa. Porque se você pegar qualquer um desses pontos, você tem relação direta em grande parte deles e poderia estar interferindo para que isso aqui não fosse realidade no seu município. Então, a coisa também passa pela nossa responsabilidade de estarmos vinculados a esses projetos, ok? Bom, e aí, para a gente poder chegar então no trabalho, nós pedimos para que vocês façam, obviamente, intuitivamente aí de forma mental, né, com o seu tipo de análise, esse exame de autoconsciência. Então eu vou fazer a pergunta aqui e você procura mentalmente a resposta que você tem para isso, tá? Para que a gente possa, ao final, ver a fotografia que provavelmente você vai ter chegado. Então, olha só. Vamos fazer um mapa mental, respondendo a essas perguntas. Quem você é e o que você faz? Isso está fácil, né? Ontem a gente até fez isso aqui. Eu sou fulano, né? Eu faço isso, meu trabalho com aquilo, tal. Ok, mas vamos construir a consciência. O que você tem a oferecer para a sociedade? Pausa. Esta resposta tem que ter conexão com essa. Então, você tem a oferecer para a sociedade aquilo que você é e o que você faz também. Então, vai pensando aí comigo. Quem eu sou e o que eu faço?